profetizo, Pai, mudança total, transformação total, e que a Tua palavra se cumpra, Senhor. Toda essa casa servindo o Senhor, é ela e toda a sua casa, é ele e toda a sua casa. Declaramos que a mão do Senhor já está trabalhando. Deus está trabalhando em nosso favor. Deus está trabalhando em favor daqueles que creem, daqueles que oram, daqueles que buscam. Declaramos também, Senhor, novas oportunidades, novas portas e também novos começos. E muita saúde na vida dessa pessoa. Muita saúde no nome de Jesus. Quero declarar, Pai, que toda enfermidade, toda dor, todo desânimo, todo ataque à saúde, ao corpo dessa pessoa, renda-se a Jesus Cristo. Toda pessoa que sente um peso no corpo, toda pessoa que sente peso nas pernas, dificuldade para caminhar, eu quero declarar a bênção do Senhor sobre a vida dela. O Senhor restaurando sua saúde, restaurando suas forças. Profetizo muita saúde nessa casa, muita saúde nesse casamento, muita saúde nessa família, no nome de Jesus. Deus abençoe você, Deus abençoe a tua casa. Que alegria poder estar aqui junto com você. E Deus me deu uma palavra, e essa palavra é profética. Mas antes disso eu quero perguntar para você, está preparado para receber essa palavra? Porque essa palavra aqui, ela vai mexer com você. Essa palavra vai mexer com você. Por isso quero pedir para você, que está me acompanhando no YouTube, já deixa a sua curtida aqui nessa oração e compartilha com 7 pessoas. E que o Senhor Deus, venha retribuir muito mais na sua vida. Tudo que se planta, se colhe. Inclusive eu quero liberar uma palavra sobre pessoas que sentem dores no corpo, porque isso me veio na oração agora. Há muitas pessoas que têm me pedido oração e estão com dores no corpo. Jesus Cristo tem o poder de arrancar essas dores e todo tipo de ataque espiritual contra a tua vida, eu declaro por terra agora, e que o sangue de Jesus te cubra, o Senhor te guarde, o Senhor te proteja. Eu declaro em nome de Jesus que nenhum mal tem o poder de tocar no teu corpo, tem o poder de tocar na sua vida. Se você está com dificuldades de caminhar, sente um peso muito grande para caminhar, eu quero declarar vida de Deus em você, vida de Deus em você, no nome de Jesus. A palavra que o Senhor me deu está em Mateus capítulo 26, do verso 6 ao 13, que diz assim: Estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: Por que este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: Por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo também será referido o que ela fez para a memória sua. Jesus estava numa mesa e tudo estava indo bem. A comida chegando, a bebida chegando, as risadas, as conversas, aqueles que estavam se sentindo honrados de estarem na mesa com Jesus, tudo estava acontecendo perfeitamente. Até que uma mulher chegou. E essa mulher chegou com um vaso de alabastro, um perfume caríssimo, de grande valor, a Bíblia diz. Ela chegou até Jesus e derramou sobre Jesus. E a Bíblia diz então que o silêncio se rompe, a normalidade acaba, porque os próprios discípulos de Jesus, os próprios discípulos, disseram assim: por que este desperdício? Tínhamos que vender e dar aos pobres. Toda vez que uma semente ou algo de grande valor
é trazido aos pés de Jesus, vai existir crítica, vai existir nariz torto, vai existir contrários, vai existir acusações. Jesus estava recebendo. Jesus estava recebendo, não eram os discípulos, era Jesus. Quando se fala muitas vezes de honrar a Deus, de se dar alguma coisa para Deus, isso escandaliza muitas pessoas. E sabe por que escandaliza? Porque toda vez que qualquer pessoa estiver fazendo algo para Deus, existe um sistema que foi colocado dentro de nós, que é o sistema desse mundo, que vai se levantar. E esse sistema vai dizer, para que isso? Eu vi isso muitas vezes acontecendo. Toda vez que uma pessoa começava a servir a Deus na igreja, toda vez que uma pessoa se dedicava um pouco mais, ou até mesmo, sabe, era um semeador, ajudava na obra, sempre houve críticos em relação a isso. Marcou a minha memória. Porque quando alguém faz alguma coisa pelo reino, sempre tem críticos. Agora, quando Jesus estava fazendo, estava ajudando, estava semeando na vida das pessoas, o que ele fazia de bem, o que ele fazia de bom, sabe? As pessoas não falavam, poucos falavam. Mas sempre havia os fariseus, os zelotes, os saduceus, criticando Jesus por tudo que ele fazia. Por tudo que ele fazia, sabe por quê? Porque sempre vai ter vários grupos de pessoas. Vai ter aquelas pessoas que vão criticar você por aquilo que você faz de bem, e vão criticar quando você fazer de outra forma, e que eles não vão entender. A oferta dessa mulher foi barulhenta. A semeadura dessa mulher mexeu com todo mundo que estava na mesa. Aí você vê como existe um sistema errado, às vezes, dentro de nós, que não aceita aquilo que se faz para Jesus. Sabe, as pessoas não querem saber de algumas coisas. Nós precisamos aprender com essa mulher, porque Jesus disse para ela, e disse para os discípulos também que estavam ali, deixem ela, foi uma ordem dele, deixem ela, e o que ela está fazendo vai ficar em memória dela. O que Jesus estava dizendo é, a oferta dessa mulher vai ficar em memória, registrado o que ela fez. Deixa eu lhe dizer, porque isso é uma palavra profética para você. Tudo que você fizer para Deus, e você fizer de coração, vai ficar em memória. Vai ser uma oferta em memória. Eu não estou falando de só fazer no sentido que essa mulher fez aqui, de dar um presente ou na questão financeira. Eu estou falando de tudo que você fizer para Jesus, vai ficar em memória. Porque a oferta dessa mulher fala até os dias de hoje, está registrado aqui. Tudo que nós fizermos em nome de Jesus e com o nosso coração de generosidade, de honra, de entrega, vai ficar em memória. E aqui vem uma palavra, porque eu já ouvi muitas vezes as pessoas dizerem assim, eu perdi meu tempo naquela igreja, porque tudo que eu fiz agora se perdeu, porque eu saí de lá. Eu vou lhe dizer uma coisa, o que você fez para Jesus ficou em memória sua. Você pode não ter tido o reconhecimento dos homens, você pode ter sido criticado, talvez os líderes agiram errado com você, não importa. Você fez algo que vai ficar em memória. Pode os homens não terem reconhecido o que eu fiz, mas o que eu fiz ficou em memória de Deus. E é isso que eu acredito, que aquilo que nós fazemos, independente de reconhecerem ou não reconhecerem, vai ficar em memória de Deus. E existe dois tipos, aqueles que são criticados por fazer e aqueles que, sabe, e são ignorados por fazer. Que são ignorados por fazer.
ambos, as ofertas, a semeadura, vai ficar em memória. E Deus promete aqui nessa palavra a lembrar de tudo aquilo que você faz em nome de Jesus. Eu tenho certeza que toda vez que eu levanto da minha cama para vir servir vocês aqui, isso está em memória, isso está em memória, isso está em memória. Sabe, Deus recompensa aqueles que são semeadores. Deus recompensa aqueles que fazem algo para Deus. Deus recompensa aqueles que servem a Deus. Eu quero dizer para você que tudo que você fez, toda a sua entrega, toda a sua busca, tudo que você, sabe, mexeu, Deus está falando para você, isso ficou em memória sua. Essa oferta ficou em memória, esse seu tempo ficou em memória, o que você fez ficou em memória. E quem vai te recompensar vai ser o Senhor. Eu deixo essa palavra ao teu coração, porque eu sei que essa palavra é uma palavra profética. Eu vejo tantas pessoas, sabe, chateadas porque não foram reconhecidas, chateadas porque foram ignoradas, e eu quero dizer a você, abandone esse pensamento, porque Deus viu e isso ficou em memória, isso ficou em memória sua. Sim, isso ficou registrado no mundo espiritual, e eu tenho certeza que você não perde a sua recompensa, não perde a sua bênção, em nome de Jesus. Amém? Tem coisas que é melhor a recompensa de Deus do que o aplauso dos homens. É melhor o reconhecimento, sabe? É melhor o reconhecimento de Deus do que o reconhecimento dos homens. Eu deixo essa palavra ao teu coração, você que já fez muito e que foi ignorado ou que foi criticado, não importa. O que importa é que você fez para Deus. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Espero que você tenha entendido essa palavra como uma palavra profética, como uma direção para a tua vida, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, então, não tem motivo nenhum para você ter parado de servir a Deus. Porque o que nós fazemos, temos que fazer para Deus. Eu quero, antes de declarar o Salmo 91, quero dar um testemunho do que Deus tem feito, do que Deus tem realizado na vida de muitas pessoas que têm nos acompanhado aqui. E eu quero dar o testemunho da Regina. E ela escreveu assim: Profeta, eu conheci o Senhor há 3 anos através de um compartilhamento da diretora da escola onde trabalho. Desde então assisto suas orações e da profeta Ariane todos os dias. Meu pai foi diagnosticado com câncer de fígado, mas durante as orações que o Senhor fez repreendendo, eu tomei posse da cura. E hoje ele foi ao médico e a biópsia feita recentemente não constatou mais nada. Ele ficou totalmente sem entender. Meu pai foi curado, para a honra e glória de Deus. Obrigado, profeta, pelas suas orações. Teu pai ficou sem entender, mas você entendeu. Foi Jesus que curou ele. Foi Jesus que fez um milagre na vida dele, que curou ele desse câncer do fígado. E você que está aí me ouvindo, você pode também mandar o seu testemunho para nós. Vá no meu site www.profetavinicius7.com.br e deixa seu testemunho ali para a glória de Deus. Cele o seu testemunho, compartilhando ele com a gente, para que muitas pessoas também possam ser abençoadas pelo teu testemunho. Amém? E se você quiser adquirir nossos livros, que tem abençoado a vida de muitas e muitas pessoas, vá lá no nosso site www.profetavinicius7.com.br. Nossos livros têm abençoado a vida de muitas pessoas e vai te abençoar também em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91, esse salmo que nós temos declarado aqui. E se você perdeu a minha palavra, que eu dei às 9 da manhã, assista. Porque aquilo que eu ensinei hoje é uma das maiores causas das pessoas não terem novas direções de Deus na sua vida. Então, eu gostaria que você assistisse. E se você quer se tornar membro do canal, torne-se membro do canal. Estou fazendo um curso de dons espirituais novo, ontem eu estava ao vivo aqui. Não perca, tá bom? Salmos 91 diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei.
porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você, permita-me te abençoar no nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, graças te dou, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Senhor, eu oro em especial por toda pessoa que tem sentido dores no corpo, que tem sentido peso nas pernas, que tem tido dificuldades de caminhar, e declaro saúde, saúde sobre essa pessoa, saúde sobre seu corpo físico, que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, que toda dor renda-se a Jesus Cristo, que todo mal renda-se a Jesus Cristo agora. Senhor, Tu és o Deus que cura, Tu tens o poder de criar, de recriar, de restaurar completamente ossos, nervos, órgãos. E eu declaro em nome de Jesus Cristo, pelas tuas pisaduras, Jesus, fomos sarados. Declaro saúde total e completa, do alto da cabeça à planta dos pés. Também repreendo todo tipo de ataque contra você, toda obra maligna, toda invocação, toda obra má feita contra você, contra a tua casa, todo tipo de ataque espiritual, todo levante do inimigo contra a tua vida, eu dou uma ordem, cai por terra agora. Toda inveja, toda maldade, toda injustiça, toda contrariedade, tudo feito pelas costas contra você, seja cancelada agora. Que os planos do inimigo contra a tua vida e tua família sejam frustrados. Agora, frustrados completamente, em nome de Jesus. Também ore e profetiza em nome de Jesus a bênção sobre teus filhos, a bênção sobre quem tem filhos casados. Quero declarar a bênção sobre o teu casamento, que na tua família haja união, que todas as brigas, desentendimentos, confusões cessem em nome de Jesus e que dentro do teu lar haja paz. Dentro do teu lar haja a força de Deus, dentro do teu lar haja a harmonia que vem do Espírito Santo. Eu declaro em nome de Jesus e também oro, Senhor, para que o Senhor fortaleça cada intercessor que tem me ouvido, cada pessoa que tem um ministério de intercessão, um ministério de oração, fortaleça essa pessoa, Pai. Cobre ela com o teu sangue, cobre sua casa com o teu precioso sangue e que todo o comando do inferno contra a vida dessa pessoa seja quebrado no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, dá renovo, dá força, dá graça e libera do teu poder sobre a vida dos teus filhos e sobre a vida das tuas filhas. No nome de Jesus Cristo, eu te abençoo, abençoo tua vida e abençoa a tua casa, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Diga comigo, novos começos. Novos começos. Você está debaixo de uma unção de Deus. E essa unção de Deus está trabalhando a teu favor. Espere por novos começos. Amém? Recebe essa palavra? Então compartilhe essa oração agora com 7 pessoas. E que por 7 caminhos toda a maldade vá embora. Seja generoso, semeie essa oração na vida de pessoas próximas de você. Você viu o testemunho aqui da mulher? Ela foi abençoada porque a diretora da escola dela compartilhou uma oração com ela. Compartilhe agora com outras pessoas essa oração. Que Deus te abençoe. E amanhã, 6 e 7 da manhã, se Deus quiser, estaremos juntos aqui em oração. Um forte abraço, que Deus te guarde e que Deus te proteja. Até mais.
Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E eu quero declarar saúde, Pai, a toda pessoa que estiver doente, a toda pessoa que estiver com febre, com infecção, com inflamação ou com algum desequilíbrio hormonal, que nesse momento o Senhor Jesus Cristo toque a tua vida. Ele cura. A palavra de Deus nos diz, pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu declaro saúde sobre a tua vida, saúde sobre o teu corpo, que toda alergia renda-se a Jesus Cristo, que todo câncer renda-se a Jesus Cristo, que todo tipo de ataque espiritual à tua casa, à tua família, cesse nesse momento. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor acampa teus anjos ao redor da nossa casa. Por isso, Senhor, acampa teus anjos ao redor da nossa casa, do quarto dos nossos filhos, do nosso quarto. Livra-nos do mal. Também oro, Pai, por toda pessoa que está pedindo uma intervenção sobre uma situação, que está pedindo um milagre, Pai, sobre um problema, Senhor, um problema que ela não consegue resolver, uma situação, Senhor, que vai além da possibilidade dela, da capacidade dela. Que nesse momento, Senhor, eu uno a minha fé com a fé dela e declaro em nome de Jesus Cristo, vai ter caminho aberto, vai ter caminho. Onde não há caminho, Deus vai abrir caminho. Onde não há porta, Deus vai abrir uma porta. Eu quero declarar em nome de Jesus Cristo o extraordinário de Deus entrando nessa vida, o extraordinário de Deus entrando nessa casa. Eu abençoo a tua vida, eu abençoo a tua casa e declaro que na tua casa permanece a paz, na tua casa permanece a alegria, na tua casa permanece a saúde, na tua casa permanece a força, em nome de Jesus Cristo. E tudo aquilo que abate, que traz tristeza, que traz angústia, que faz essa pessoa não se sentir pertencente a um lugar, que esse mal renda-se agora ao nome de Jesus Cristo. Eu abençoo tua vida, eu abençoo tua família e eu declaro, a mão do Senhor está sobre ti, a mão do Senhor está sobre teu casamento, a mão do Senhor está sobre teus filhos, que o Senhor guarde as crianças, que o Senhor proteja as crianças de toda a maldade que existe aqui nesse mundo, no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Nessa noite, Deus me deu uma direção. E eu quero compartilhar essa palavra com você. A Bíblia nos diz em Lucas capítulo 13, e deixa eu lhe falar, antes de eu ministrar essa palavra para você, Deus falou comigo primeiro aqui nessa palavra. Então eu sei que essa palavra vai falar com você também. Amém? E se você puder, já compartilhe essa oração com outras pessoas. Manda para os teus amigos, para os teus parentes, para os grupos que você está, porque certamente Deus vai agir. Fica até o fim. Eu vou fazer uma oração final e você vai ver também os resultados das orações aqui. Logo, logo, eu tenho uma coisa para mostrar para você. Olha o que está escrito aqui no verso 10 de Lucas 13. E ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão, 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Essa mulher é uma mulher com uma fé incrível. 18 anos encurvada, 18 anos sem ter uma vida normal, 18 anos sendo julgada como uma pessoa doente diante de muitas outras pessoas da sociedade da época. Essa mulher que não conseguia se endireitar, ela tinha uma fé que é incrível, uma fé que chama atenção.
ela frequentava a sinagoga. Era a religião da época, o lugar que ela ia, certo? Nessa sinagoga, ali se praticava ritos, muitos ritos, e naquele lugar ela não foi curada. Ela não foi curada ali, porque a glória de Deus já tinha saído daquele lugar há muito tempo. Mas essa mulher mantinha a fé viva, que algum dia ela seria curada, que algum dia um milagre iria acontecer na vida dela. Até que Jesus vem e encontra essa mulher. E Jesus então ora por ela e essa mulher é curada. 18 anos de sofrimento acabam, 18 anos de dor, de pré-julgamento acabam. E aquela mulher se vê livre de tudo aquilo que era contra ela. Ela se vê liberta, ela se vê uma outra pessoa. E a Bíblia diz que o líder, olha só, o líder da sinagoga tomou a palavra e criticou Jesus e criticou a mulher ainda, porque ela foi curada no sábado. E o sábado para eles era algo tão sagrado que eles eram muito, eu posso dizer, certos em guardar o sábado. E no sábado eles não acreditavam que poderia acontecer milagres. Mas Jesus ele vai contra tudo que os homens pensavam e contra toda a falsa revelação que eles tinham e diz a eles que se algum deles tivesse um animal, depois se continuar na passagem, Jesus fala sobre isso, se algum deles tivesse um animal, esse animal caísse no buraco, eles não iriam resgatar? E Jesus disse, quanto mais essa mulher, que estava há 18 anos aprisionada pelas trevas, eu quero falar para você entender. Jesus faz uma coisa boa e mesmo assim é criticado. Jesus faz uma coisa boa, liberta uma mulher de uma escravidão e mesmo assim tem alguém que toma a palavra para falar bobagem, para falar besteira. Você sabe que o que se levanta contra o que é de Deus, na verdade não está fazendo o trabalho de Deus. Você tem que entender, os críticos fazem parte aqui dessa vida. Ainda que você não goste de crítica, ainda que você não goste que alguém pense ao contrário de você, os críticos fazem parte. E a Bíblia diz que Jesus teve seus críticos. Olha só, o dono do amor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus vivo que veio a essa terra e que assumiu a forma humana, a forma de carne, esse Jesus Cristo foi criticado pela religião, foi criticado pelo líder da sinagoga, de um lugar onde se praticavam os ritos religiosos. O que eu quero dizer com isso? Que sempre vai haver críticos, só que a crítica e os críticos não podem ser soberanos na sua vida. Você não pode deixar de cumprir a tua missão por causa dos críticos. Jesus, por mais que estava sendo criticado, por mais que as pessoas vinham contra ele mantinha a sua missão e ele continuava a fazer o que o Pai ordenou a ele. Sabe, muitas vezes, quando você recebe uma missão de Deus, você não vai ser bem interpretado por todos, você não vai ser aceito por todos, você não vai ser aplaudido por todos. Na verdade, você vai ter que enfrentar muita crítica, mesmo fazendo o que é certo. Sabe, quando Deus me mandou há anos atrás me posicionar como um profeta, sabe, eu sabia que isso ia render críticas, eu sabia que isso ia render muitas pessoas que têm uma mente religiosa e iria impedi-las, muitas vezes até de querer me ouvir. Mas você tem que entender uma coisa, se você está sendo criticado, é porque você está sendo notado. Nenhuma pessoa que não é notada, ela é criticada. Mas toda pessoa que é notada, toda pessoa que está fazendo a diferença, ela vai ser criticada. E o que me chama a atenção
é que Jesus era imparável na missão dele. Apesar das pessoas não entenderem que ele curava, as pessoas, apesar de não entender que ele curava no sábado, sabe, ia contra aquilo que eles imaginavam, contra aquilo que eles achavam que era uma revelação, Jesus estava dizendo: eu sou uma revelação maior, eu sou o Senhor do sábado. E Jesus tenta mostrar a eles tudo aquilo, sabe, que aquela mulher estava sofrendo, mas eles, insensíveis, ignoraram o que Jesus falou. As pessoas, por mais que você esteja certo, por mais que você tenha uma palavra de Deus, por mais que você esteja fazendo uma coisa de Deus, as pessoas vão criticar. E cabe a nós não desistir da nossa missão. De repente eu estou falando com uma pessoa que está me ouvindo nesse momento e que tem sido criticada no seu trabalho, tem sido criticada na sua igreja, tem sido criticada por pessoas que não entendem, sabe? E eu vou lhe dizer, toda crítica, você tem que entender que os críticos também têm seus críticos. Ou seja, eles estão plantando algo que depois eles vão colher. Todo crítico está plantando algo que depois ele vai colher. O que nós precisamos ter é uma coisa, a certeza de que estamos fazendo uma coisa de Deus, a certeza de que estamos no caminho certo, que a nossa consciência está limpa. Se você está sendo criticado por alguém da sua família, se você está sendo criticado por alguém no seu trabalho, na sua igreja, fique em paz, porque o próprio Jesus também foi criticado. E a Bíblia diz: bem-aventurados os que são perseguidos. Bem-aventurados, ou seja, Deus vai te abençoar ainda mais. Deus vai, sabe, derramar mais graça sobre você, mais bênção. É impossível alguém que faça o que é bom, alguém que realmente esteja cumprindo uma missão de Deus e não seja criticado, não seja de alguma maneira julgado. Quantas vezes eu ouvi: o último profeta foi João Batista, não existem mais profetas. Mas espera aí, João Batista foi o último profeta de uma dispensação. Depois a Bíblia fala de novos profetas, fala de Ágabo. O apóstolo Paulo fala do ministério de profeta. A Bíblia fala do dom de profecia. Ou seja, como eles ignoram os fatos? Como eles ignoram? Bom, o crítico, ele sempre vai ignorar a verdade. Ele sempre vai ignorar, sabe? E eu vou lhe dizer uma coisa: nós precisamos nos conectar com Deus para não deixar o nosso coração se ferir. Nós precisamos ter um foco em Deus diante, sabe, de tempos sombrios que temos vivido, aonde parece que na própria internet as pessoas, elas falam aquilo que elas querem, sabe, e elas pensam que Deus não está vendo. A Bíblia diz: por que reparas tu o argueiro no olho do teu irmão e não vês a trave do que está no teu? Ou seja, num tempo onde as pessoas, elas falam o que querem, elas julgam e elas pensam que estão fora. Elas estão fora da soberania de Deus, estão fora do que Deus falou sobre não julgar, sabe? Mesmo diante de tudo isso, você tem que se manter firme na sua missão, firme no seu propósito, porque Deus vai te honrar. Eu estou fazendo um evento, nós vamos ter um evento em Portugal e nós fizemos uma inscrição apenas para cobrir os nossos custos da viagem. E eu vi alguns comentários, sabe, de pessoas dizendo: isso não é profeta porque cobra em evento. Bem, e você queria que eu fosse à guerra à minha própria custa? Né? Diante de tantas coisas, eu não tenho salário da igreja, não recebo da igreja já há um bom tempo. Eu tenho os meus eventos que me ajudam a pagar programa de TV, que me ajudam a fazer muitas coisas, sabe? E deixa eu lhe dizer uma coisa: as pessoas falam daquilo que elas gostariam de estar no seu lugar. Sabe, nós procuramos colocar o mínimo de valor apenas para pagar as custas do translado até lá, porque eu não posso ir sozinho, eu tenho que levar pessoas para me ajudar. Mas sempre tem alguém para criticar você, sempre tem alguém para apontar o dedo e para dizer: é isso mesmo. Ei, não pare a sua missão por causa dos críticos, não pare a sua missão porque você recebeu uma direção de Deus para fazer as coisas, certo? E o único que pode impedir você de fazer isso é Deus. Ou seja, nós precisamos vencer, sabe? Nós precisamos vencer aquilo que vem
para tentar nos impedir, para tentar nos barrar. Quantas pessoas, e eu tenho notado isso, sabe? Quantas pessoas abandonaram o seu chamado, abandonaram o seu emprego, abandonaram uma missão de vida por causa das críticas. Quantas pessoas, sabe, pararam de cumprir a sua missão porque elas foram de alguma maneira atacadas. Quantas pessoas não querem prosperar? Tem gente que não quer prosperar. Aí você diz, como? Todo mundo quer prosperar? Não. Tem pessoas que não querem prosperar porque elas não querem ser criticadas. Elas não querem que a família fique olhando para elas torto. Tem gente que tem até vergonha de comprar um carro novo por causa dos outros. Deixa eu lhe dizer uma coisa, crítica sempre vai haver. Os críticos sempre vão haver. Jesus aqui estava fazendo uma coisa boa e ainda enfrentou crítica. Eu fico pensando, sabe, se essas pessoas que criticam, essas pessoas que falam mal, essas pessoas que batem sem pena e sem dó, se Deus, sabe, se Deus não está vendo isso, claro que Ele está vendo. Ele está vendo tudo isso e tudo é plantação. Sabe, tem algumas pessoas que vão precisar viver alguns anos para ter um pouco de maturidade, para ver que tudo é plantação e colheita, tudo é plantação e colheita. Eu faço bem para você, eu colho bem. Certo? Eu falo bem de você, eu colho bem. Tudo é plantação e colheita na vida. Tudo é plantação e colheita na vida. Tudo, absolutamente tudo é plantação e colheita. Se plantar coisas boas, colhe coisas boas. Se plantar coisas ruins, e a pior coisa que existe é quando você é injusto com alguém. A pior coisa que existe é você julgar uma pessoa. Sabe? É você julgar. É você julgar uma pessoa. Eu tenho dito, e não é de hoje, eu decidi abrir mão do salário que eu recebia da igreja há anos atrás. Eu decidi, foi uma decisão minha, mas eu não critico quem recebe o salário da igreja, porque eles estão trabalhando e trabalhando honestamente. E quem estiver trabalhando desonestamente, quem estiver trabalhando ou pegando aquilo que não pertence a ele, Deus e tem autoridades também para poderem apurar as coisas. Ou seja, eu acredito, sabe, no que está escrito na palavra de Deus. Senão daqui a pouco, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer que a crítica, ela vai produzir uma coisa tão nojenta, uma coisa tão ruim na vida das pessoas e no próprio ambiente, que pessoas serão afetadas e os pequeninos serão afetados. Isso já tem acontecido em muitos casos. E Jesus disse, deixem vir a mim as minhas criancinhas. Jesus não estava falando só das crianças. Jesus estava falando também daquele, sabe, que de coração, que está se aproximando do Evangelho. Aquele que está recém começando na fé. E que pode, por meio dos escândalos, sabe, nem querer se aproximar. Então nós temos que ter cuidado com tudo aquilo que é falado, com tudo aquilo que nós teclamos, porque parece que aquilo que a gente tecla, né, parece que ninguém vê, né? Eu falei mesmo, mas Deus está vendo, Deus está vendo. Existe um governo nos céus, existe um governo espiritual, certo? Deus está vendo. Então nós temos que ter isso no nosso coração. Agora eu quero dizer para todo que está sendo criticado aí, não para por causa dos críticos, não para por causa daqueles que invejam você. Continue na sua missão, porque Deus vai te honrar em nome de Jesus. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração e eu peço que você me ajude a compartilhar essa oração com o máximo de pessoas que você puder. E eu tenho um recado importante para você, na verdade 2, mas eu quero que você primeiro ouça isso, que eu vou mostrar para você aqui, tá? Eu sei que essa palavra é bênção, ela é bênção e você vai ouvir. Olha só, deixa eu só ajeitar aqui. A paz do Senhor, pastor. Eu sou do Paraná, meu nome é Rose. Uma das suas orações, o Senhor falou que Deus estava curando uma pessoa que estava com uma alergia na perna. E essa pessoa era minha filha, pastor. Desde os 5 anos, ela tinha essa ferida aberta. Agora ela vai fazer 20 anos, pastor. E Deus curou ela, Senhor, nessas orações. Eu agradeço pela honra e glória do nome do Senhor. A minha filha está curada. Ela mandou foto da perna dela, pastor. E está seca, totalmente seca, a ferida aberta. Eu agradeço muito pelas orações. Que Deus continue usando a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Olha só, anos com uma ferida aberta. Anos com uma alergia na perna. Jesus Cristo é aquele que faz esses milagres. Eu tenho 2 recados importantes aqui.
O primeiro recado é que domingo, 9 da manhã, eu estarei transmitindo o nosso culto diretamente da nossa igreja em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120, certo? Vai ser um culto profético, vai ser Santa Ceia e que alegria poder estar com os nossos irmãos. E o segundo recado importante é que domingo, anota aí na tua agenda, domingo, às 6 horas da manhã, eu vou começar um propósito, certo? Um propósito de 33 dias, um propósito de 33 dias, certo? A idade de Cristo, 33 dias, um propósito de 33 dias. E nesse propósito, eu estarei fazendo a campanha: Senhor, mostre-me misericórdia, minha causa é uma emergência. Se você tem uma emergência na tua vida, na tua família, domingo, 6 da manhã, eu vou começar esse propósito. E eu aguardo todos vocês. Vai ser incrível, vai ser uma bênção, vai ser sobrenatural. Amém? Glória a Deus. Pegou aí? E você que quer adquirir nossos livros, é só você ir lá no meu site www.profetavinicius17.com.br. Aqui na descrição tem o meu site. E se você quiser nos ajudar com nossos programas de televisão, eu renovei por mais 3 meses a TV Bandeirantes e renovei por mais 1 mês a Rede TV, certo? É desafiador, Deus tem nos abençoado e nós não contamos com a igreja, certo? Isso tudo Deus tem nos abençoado através do meu ministério, através também das colunas proféticas que tem nos ajudado. E eu quero mandar o meu abraço a todos vocês, que Deus os abençoe poderosamente e abundantemente. Estamos fazendo o nosso melhor, estamos tentando fazer a diferença. Amém? Estamos tentando fazer a diferença e Deus é fiel. E se você quiser nos ajudar, é só ir lá no meu site que você vai descobrir como fazer isso. E se você não puder nos ajudar, apenas ore por nós. Eu já fico muito feliz se você orar, porque precisamos de oração. Amém? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91. E enquanto eu declaro o Salmo 91, deixa a tua curtida nessa oração, compartilha com outras pessoas no nome de Jesus Cristo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você, coloca aqui nos comentários. Estamos orando pela justiça de Deus. Vamos até sábado, às 18 horas nessa campanha, e no domingo mudamos de campanha para 33 dias. Senhor, mostre-me misericórdia, a minha causa é uma emergência. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço a Ti agora, perdão, Senhor, por toda vez, Pai, que de alguma maneira julgamos uma pessoa errada ou falamos o que não devíamos, Pai. Nós Te pedimos perdão. E que nesse momento, ó Deus, haja na nossa vida uma colheita de bênção, uma colheita de milagres. Não queremos, Senhor, uma colheita ruim, uma colheita negativa. Oramos, Pai, para que o Senhor cubra a nossa casa com Teu precioso sangue. O Senhor nos livre de todo mal, de toda maldade, e que o Senhor tire
a nossa vida do alcance dos nossos adversários. Senhor, a Tua palavra diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Senhor, traga o Teu descanso para a nossa vida, para a nossa casa e para tudo que estiver ligado a nós. Pedimos a proteção do Senhor e operando, Senhor, quem impedirá, Senhor? Operando, Senhor, trabalha na nossa vida, trabalha na nossa família, trabalha na nossa casa, trabalha no nosso trabalho, trabalha, Senhor, nos nossos sonhos, trabalha nos nossos projetos, Pai. Eu abençoo o projeto de cada um dos Teus filhos e eu quero declarar, Pai, tudo aquilo que está sendo projetado, tudo aquilo que está sendo sonhado, tudo aquilo, Senhor, que vai ser uma realização. Eu te peço, Pai, libera recurso para isso. Libera prosperidade para isso, libera bênçãos para isso, libera ajuda para isso, libera intervenção para isso, em nome de Jesus Cristo. Também declaro que toda enfermidade, todo tipo de enfermidade física ou emocional, renda-se a Jesus Cristo agora. Eu quero declarar saúde no teu corpo físico. Eu digo a toda alergia, a toda ferida, a toda doença, em nome de Jesus Cristo, eu declaro por terra agora e que a mão do Senhor venha sobre ti. A mão do Senhor venha sobre a tua casa, a mão do Senhor venha sobre a tua família, no nome de Jesus, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor agora toque no teu corpo físico, te restaure, o Senhor arranque de dentro de ti, de dentro da tua alma, do teu emocional, tudo aquilo que for ruim, tudo aquilo que for negativo, Senhor, elimina o negativo agora e traga, Senhor, paz, traga alegria, traga o gozo da alma, traga a vida abundante de Jesus Cristo. Agora, toque-os, Jesus, com o teu poder, toque-os com o teu poder, Jesus, toque-os com a tua graça, Jesus. Amém e amém. Amém, gente querida. Diga comigo, eu recebo da justiça de Deus na minha vida e na minha causa. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a tua vida, paz e prosperidade para você. E lembre-se, Jesus te ama e eu e a minha esposa amamos cada um de vocês. Amanhã, 6 da manhã, se Deus permitir, estamos juntos aqui novamente em oração. Forte abraço e até mais.